queria convidar o professor Sayão, né, para fazer a coordenação aí dos debates, né, uma avaliação aí do nosso evento, e chamar os demais aí participantes, né, o Celso, Feijó, Ricardo, Flávio Hertal. Cadê o Flávio? Está aí, hein? Eu acho que cabe, não cabe não? Cássio. Bom, se não... vou ver se eu consigo matar. Mais uma música, mais uma fica rodando aqui. Bem, boa noite a todos. Eu vou procurar ser bem breve, porque nós não temos muito tempo. Foi uma coisa muito bem organizada pelo Guilherme, que colocou o Álvaro como o último a falar, porque aí ele tinha que ser rápido para poder pegar o avião dele, né? Então, primeiro eu queria agradecer às entidades que patrocinaram aqui o evento. Primeiro, a Gelbrug pelo patrocínio do coquetel. Nós já vamos para o coquetel, só um minutinho. E o Clube de Engenharia, através da Divisão de Geotecnia, a BMS, através do Núcleo Rio de Janeiro, e a ANE, a Academia Nacional de Engenharia, através do Comitê de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais, que organizaram esse evento. E eu vou ter que fazer milagre aqui, porque a minha missão pelo Guilherme é tentar fazer um breve resumo e uma conclusão. E ele me deu 45 minutos, mas eu não vou usar isso tudo não, podem ficar tranquilos. Vai ser rapidinho. Olha só, primeiro nós tivemos uma série de palestras e apresentações, estão todos de parabéns, porque eu vim aqui para ver o que foi feito e o que vai se fazer. E eu saio hoje daqui com uma ótima impressão do que já foi feito. Então, parabéns aos palestrantes. O Francis fez uma abertura e, como sempre faz pelo Clube de Engenharia, propondo a organização de um órgão federal nos mesmos moldes da GeoRio, para fazer essa organização geotécnica das nossas encostas, prevenção de deslizamento. Ele lembrando que precisa de muito dinheiro para isso, para organizar isso, e que, de qualquer forma, em termos de recursos, prevenir é muito mais barato do que remediar depois, né? O Francis vem falando isso seguidamente nos jornais, nos eventos que o Clube de Engenharia tem organizado, e a BMS também tem se juntado a ele muitas vezes defendendo isso. Depois veio a Marilene falando, foi o primeiro elogio ao livro do Álvaro. O Álvaro já saiu, mas pelo menos ouviu o elogio da Marilene, não vai ouvir os nossos. O livro está excelente, atualizado, como disse a Marilene, com fotos até dos recentes deslizamentos na região serrana, nem tão recentes assim, né? Já vão fazer 2 anos daqui a pouco, 1 ano e meio. Mas realmente o livro está excelente. Quem já pôde examinar o livro, vê que o Álvaro, ele é um escritor nato, né? Ele vive escrevendo artigos
E ele gosta disso, e ele conseguiu reunir esses artigos dele, todos os artigos que ele tem escrito, num livro muito didático. Bom, depois o Ricardo Dossi veio falar sobre a Prefeitura do Rio, né, sobre o Sistema Alerta Rio, pela GeoRio, e lembrou que em abril de 2010 teve uma chuva de quase 100 milímetros em um dia na Rocinha, que fez um grande estrago. E o Ricardo Dossi falou que a GeoRio já tem cuidado de 132 obras desde abril de 2010. É um número fantástico, né? 132 obras em 2 anos e pouco. Então, isso é o que foi feito. Obras de estabilização de encostos. Ele falou também que antes dessa época, a Prefeitura, a GeoRio, só se baseava no radar meteorológico do Pico do Couto, e aí então precisava de um radar próprio, e a GeoRio conseguiu, através da Prefeitura, comprar e instalar um radar no Pico do Sumaré em dezembro de 2010. E também, junto com isso, criou o Centro de Operações da Prefeitura, que quem já teve a oportunidade de visitar sabe que é fantástico, muito moderno e bem organizado e bem instalado. Então, parabéns a GeoRio e a Prefeitura do Rio por ter conseguido fazer isso rapidamente, e já está em operação. Aí o Dossi falou ainda que o Centro de Operações é privilegiado porque é um local com muita segurança e que não falta luz, quer dizer, então é uma ilha da fantasia, né, no Rio de Janeiro, porque todos nós sofremos com a falta de luz ocasional e o Centro de Operações não tem isso, então é uma maravilha. Devíamos todos ir trabalhar lá. Mas, além disso, ele falou também que a Prefeitura faz o monitoramento de 4 avenidas importantes da cidade do Rio, que são a Avenida Niemeyer, a Grota Funda e a Grajaú Jacarepaguá. E isso ele quis dizer, nas entrelinhas, o seguinte: em dia de muita chuva, não passem por essas avenidas, porque tem riscos de deslizamento. Isso já dizia o meu professor de Geologia na graduação lá na PUC, que era o professor Franklin Antunes, já dizia isso, que na Niemeyer, em dia de chuva, ele não passava. E eu aprendi isso e agora vi nas entrelinhas aqui do Ricardo Dossi, recomendo a vocês não passarem também. Tá? Bom, depois disso, tivemos então a Marilene. Não, antes, o Ricardo ainda falou que já foram instalados sistemas de alarme sonoro em 117 comunidades aqui no Rio de Janeiro, e que já houve 4 ocorrências dos alarmes soarem e vários eventos de treinamento da população, que é muito importante para poder saber o que fazer na hora da emergência. Depois a Marilene, então, falou do programa de recuperação dos rios na região serrana, que está sendo feito, do problema de riscos contra inundações e enxurradas, e que está monitorando o nível dos rios na região serrana e também com pluviômetros. Isso já está integrado com sistemas de alerta também. E baseando no radar, nos radares do Rio de Janeiro e no radar do Pico do Couto, e tem a previsão do Estado instalar 2 radares meteorológicos, um em Guaratiba, disse ela, e outro em Macaé, no campus da UENF. Então, são muito bem-vindos. Acho que o Estado vai ficar bem coberto com esse número de radares. Falou ela também, a Marilene, que 2.600 unidades habitacionais estão sendo construídas em Nova Friburgo e que em Teresópolis tem os projetos de estabilização das margens dos rios Príncipe, Paquequer, Imbuí, e obras de barragem de contenção de cheia
nessa região também. 2 barragens estão sendo construídas, ou estão em projeto já. E ainda tem o problema da demolição da barragem do Catete, lá em Teresópolis, que já está autorizado e vai ser em breve. Aí veio o Celso, Ministério da Cidade, Celso Carvalho, e lembrou que é um problema de chuvas e enchentes e deslizamentos, é um problema nacional e que o Ministério da Cidade está trabalhando nisso, e lembrou das chuvas intensas com muitos deslizamentos e tragédia lá de Santa Catarina em 2009. Falou do programa da gestão de riscos do Ministério da Cidade e a necessidade já gerada pela nova lei, né? Eu não consigo me lembrar o nome dela, 12.000 e alguma coisa, 608, 608. A nova lei que pede a carta geotécnica nos municípios, né? O plano diretor. Isso é muito importante. E o Feijó depois veio aqui e ele começou da Secretaria de Obras, né? Do Estado do Rio. E ele começou com uma inconfidência. Ele disse que ele tem 56 anos e foi coleguinha da Marilene. Aí a Marilene se retirou, porque não gostou. 52. A Marilene se retirou, falou assim, estão revelando a minha idade aqui. Aí ela foi embora. Feijó, você foi responsável pela saída da Marilene. Mas tudo bem. De qualquer forma, a Secretaria de Obras, ele falou que lá na região serrana não só teve aproximadamente 1.000 mortes, mas ainda teve um número ainda muito grande de desabrigados, né? Fora os desaparecidos, quer dizer. Então a tragédia lá foi muito grande mesmo. Tem gente que ainda não foi nem achada até hoje, né? Famílias inteiras foram dizimadas. Então, tem gente que não tinha nem como ser reclamada, porque não tinha quem reclamasse, porque a família toda foi embora. Foi uma tragédia drástica lá. Enfim, ele falou, o Feijó, de 75 obras de contenção, de pontos, né, para obras de contenção. Isso é o que é para ser feito. Depois eu até já pergunto para ele depois dizer quantas já foram feitas e quantas vão ser feitas antes da próxima tragédia lá em Friburgo, que virá com certeza nos próximos meses de verão, infelizmente. E também o projeto de 53 pontes, na verdade não é projeto, é um pré-projeto, né, como você falou, é uma concepção feita pelo pessoal da UERJ e da Secretaria de Obras. Depois o Hertal, então, falou sobre o DRM, lembrando que o DRM está atuando como Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro e tem atuado aí 31 municípios para fazer o mapeamento de risco iminente e tem outros 36 para serem feitos ainda. Até agora, todo mundo falou em risco, a Marilene, o Hertal e o Álvaro falou muito em risco, mas eu, como engenheiro, minha formação de engenheiro, gostaria de lembrar que risco em engenharia tem uma definição quantitativa, que é probabilidade de ocorrer um determinado evento, seja deslizamento ou enchente, versus a consequência desse evento. Então, o risco, a gente pode calcular um número para o risco, e quando a gente compara risco alto, risco não é sinônimo de perigo, não. Esse risco alto deve ser comparado com um risco baixo, que é um número menor. E aí sim a gente pode determinar áreas de alto risco e de baixo risco, quantitativamente, de maneira precisa, de engenharia. Isso seria meu único sinão ao livro do Álvaro, que não fala nisso, fala na necessidade de fazer mapeamentos e cartas geotécnicas, mas não definiu o risco. Eu acho que aqui hoje não se falou disso. Eu não queria que todos saíssemos daqui sem lembrar isso. Bom, depois o Hertal ainda falou do mapeamento de risco iminente, como eu disse, desses 67 municípios.
e do concurso público que foi feito no ano passado para a contratação, se não me engano, de 15 profissionais, engenheiros e geólogos, para fazer parte da equipe do DRM. Mas depois ele concluiu dizendo que ainda precisa de mais gente, o que é óbvio. E aí a gente volta ao início lá do Francis, que é preciso de muito recurso para poder prevenir esses, né, montar órgãos capazes de prevenir tragédias. É preciso recurso. E então eu espero que o DRM consiga fazer novos concursos públicos e abrir vaga para mais engenheiros geotécnicos e geólogos de engenharia, para poder ficar ainda mais forte nos próximos anos. O Hertal mencionou também o relatório do Bumba, feito em 2010, e eu gostaria de saber como é que a gente pode ter acesso a esse relatório, saber das principais conclusões dele, porque isso foi uma tragédia que emocionou muito o povo do Rio de Janeiro, né, o Bumba, não só pelo erro cometido de se instalar uma população num local obviamente inadequado, mas também pela tragédia do número de mortos lá. E o relatório deve contar para a gente as principais causas. Depois, então, veio, depois do Hertal, acho que veio o Álvaro, né? Pulei alguém? Pulei o Celso. Não posso, Celso, pelo amor de Deus. Bom, o Álvaro, então, já realmente mencionei os planos do Ministério das Cidades e desejo sucesso a ele para que possa ajudar os municípios. Celso, eu falei o quê? Álvaro? Não, Celso. Celso Carvalho, Ministério Geotécnico também, engenheiro geotécnico, professor da USP, que acabou de me dizer que já se desvinculou da USP, infelizmente para a USP, menos um excelente engenheiro nos quadros docentes da USP. Bom, o Álvaro, o livro dele está dividido em duas partes. A primeira parte, como o próprio nome do livro, título diz, é sobre enchentes. A segunda parte sobre deslizamentos. Sobre enchentes, o Álvaro fala e mostrou as imagens aqui sobre o problema da impermeabilização das cidades,